Olá pessoal, vamos à nossa aula de hoje de indução eletromagnética. Bom, antes de entrar nos conceitos físicos, vamos falar um pouco do contexto histórico. Como nós bem sabemos, o desenvolvimento das máquinas térmicas se constituiu numa das molas propulsoras da Revolução Industrial, iniciada lá na Europa por volta do século XVIII. Essas máquinas se espalharam pelas fábricas e aumentaram a produtividade. Porém, o tamanho das máquinas e o fato de a energia não poder ser transportada para longas distâncias contribuíram para que os cientistas da época voltassem suas pesquisas no sentido de obter outros modos de gerar energia e principalmente transportá-la para longas distâncias. A solução veio logo com a descoberta da eletricidade e o magnetismo. De acordo com a experiência de Ørsted que nós vimos, na qual uma corrente elétrica gera um campo de indução magnética, físicos do início do século XIX começaram a pesquisar a possibilidade, ou seja, de que um campo magnético pudesse gerar corrente elétrica. Foi aí que apareceu a grande figura de um físico inglês chamado Faraday, que descobriu que um campo magnético pode induzir um campo elétrico, ou seja, que é possível obter-se uma corrente elétrica a partir de um campo magnético. É este fenômeno que nós iremos estudar hoje, que é chamada de indução eletromagnética. Essa descoberta da indução eletromagnética, ela possibilitou a criação dos geradores eletromagnéticos, que são os dispositivos que podem gerar eletricidade em larga escala e que possibilitaram um grande avanço nas indústrias. Essa forma de gerar eletricidade é tão importante que ainda hoje é utilizada em praticamente todas as usinas de grande porte, como as hidroelétricas, as termoelétricas, as nucleares, eólicas, entre outras. Além disso, nas telecomunicações, a indução eletromagnética também é fundamental para o funcionamento dos aparelhos de telefonia. Bom, vamos então estudar este grande fenômeno chamado indução eletromagnética? Para isso, vamos começar a falar da grandeza física chamada fluxo magnético. Quando nós falamos de fluxo magnético, nós falamos da quantidade de linhas de indução que atravessam uma certa área. Por exemplo, aqui na tela eu desenhei um ímã que tem o seu polo norte e o polo sul. E nas proximidades, uma certa superfície, uma chapa, que tem uma área A. Como nós sabemos, o campo magnético ao redor desse ímã, ele pode ser mapeado pelas suas linhas de indução, que tem a seguinte orientação: saindo do polo norte magnético e indo para o sul, saindo do polo norte e indo para o sul, sempre saindo do norte em direção ao polo sul magnético. O fluxo magnético, ele está relacionado à quantidade de linhas que vai atravessar essa nossa chapa ou não. O fluxo magnético, ele é representado pela letra grega φ. E de quais variáveis que ele depende? Primeiro, ele depende da área da superfície. Quanto maior for a área da superfície, mais linhas ela pode recebê-la, mais linhas pode atravessar essa área. Portanto, área e fluxo são grandezas diretamente proporcionais. Esse fluxo ele também depende da intensidade do campo magnético. Quanto maior a intensidade do campo magnético, maior a quantidade de linhas que poderá atravessar essa superfície. E este fluxo ele também depende da inclinação desta chapa. Conforme eu for inclinando essa chapa, eu vou alterando a quantidade de linhas pelo cosseno do ângulo θ. Quem seria o nosso ângulo θ? É o ângulo formado entre um vetor normal à superfície e o nosso vetor
campo magnético. Esta é a definição de fluxo magnético. Bom, pessoal, uma vez visto o conceito de fluxo magnético, vamos falar um pouco da lei de Lenz, ela que vai caracterizar o fenômeno da indução eletromagnética. Eu vou pegar um ímã, que tem os seus polos norte e sul, e vou aproximá-lo de uma espira retangular com uma velocidade v. Conforme eu vou aproximando este ímã, eu vou gerar uma variação do fluxo magnético na nossa espira. Por quê? Como bem sabemos, um ímã tem as suas linhas de indução orientadas sempre do polo norte magnético para o sul magnético. Sempre orientado do polo norte magnético para o sul magnético. Conforme eu vou aproximando este ímã da espira, eu vou aumentando o número de linhas que vai atravessando ela. Esta variação no número de linhas gera o que nós chamamos de variação do fluxo magnético. Quando nós temos uma variação do fluxo magnético na espira, surge naturalmente um campo magnético induzido. E esse campo magnético induzido, ele vai se opor à movimentação desse ímã, ou melhor, ele vai se opor à orientação dessas linhas que estão entrando. Então, esse campo magnético induzido tem um sentido contrário à orientação dessas linhas de indução. Só que esse campo magnético que é induzido na espira só surge porque há uma movimentação de cargas por essa espira, ou seja, há uma corrente elétrica também induzida. Esta corrente elétrica induzida, ela tem um sentido, e esse sentido ele é dado pela regra da mão direita. Se nós utilizarmos a regra da mão direita, colocando o polegar no sentido do campo indução, os demais dedos vão mostrar que a corrente elétrica ela tem um sentido anti-horário nessa espira. Porém, para ficar mais fácil para vocês, eu vou dar uma dica para o vestibular. Bom, quando eu aproximo o polo norte da nossa espira, qual que é o polo próximo à espira? É o norte. Portanto, é como se aqui na espira nós também tivéssemos um polo norte. E olha só, esse norte vai nos mostrar qual é o sentido desta corrente elétrica. Olha o que a corrente elétrica vai fazer. Vai ter esse sentido anti-horário na nossa espira. Esse vai ser o sentido da corrente elétrica, sempre no sentido anti-horário neste caso. Agora eu vou pegar um ímã que tem o seu polo sul voltado para a espira e vou aproximar este ímã da espira com uma certa velocidade v. Como bem sabemos, esta mudança de posição entre a espira e o ímã, ou seja, esse movimento relativo entre eles, vai gerar uma variação no que nós falamos, que é o fluxo magnético, na variação do fluxo magnético. Só que esta variação do fluxo magnético, ela gera uma corrente induzida na nossa espira. Corrente esta que vai provocar o surgimento de um campo magnético também induzido. Então, nós podemos dizer que esta variação do fluxo magnético induz uma corrente na nossa espira. Para saber qual é o sentido de movimento dessa corrente pela espira,
eu vou usar aquela regra prática que eu dei para vocês para o vestibular. Qual é o polo do ímã mais próximo da nossa espira? Não é o polo sul? Então é como se eu tivesse o sul aqui na nossa espira, que vai criar uma repulsão, ou seja, que vai criar aí uma oposição à variação desse fluxo, e a corrente elétrica que vai surgir na espira vai ter exatamente esta orientação, ou seja, a corrente elétrica induzida, ela vai se movimentar no sentido horário pela espira. Bom, agora eu vou fazer o contrário do que nós fizemos anteriormente. Eu vou afastar o ímã da espira. Só que conforme nós vamos afastando o ímã da espira, nós vamos mudando a quantidade de linhas que está atravessando esta espira. Portanto, essa mudança na quantidade de linhas vai gerar o que nós chamamos de variação do fluxo magnético. E essa variação do fluxo magnético, ela provoca o surgimento de uma corrente elétrica induzida na nossa espira. E essa corrente elétrica induzida, ela tem um sentido nessa espira. E como que nós determinamos o sentido? Vou usar novamente a nossa regrinha prática. Como agora nós estamos afastando o ímã da espira, qual é o polo afastado da nossa espira? Não é o polo sul? Então é como se a espira comportasse com este lado como o polo sul, e este polo sul vai nos dar a orientação da corrente. Qual a orientação que ele está nos mostrando? Que essa corrente terá um sentido horário. Vejam só, a corrente induzida vai tendo esse sentido horário. Agora, digamos que eu tenha um outro ímã com o seu polo sul voltado para a espira e eu vou afastando esse ímã. Este afastamento também provoca a variação do fluxo magnético. Variação esta do fluxo magnético que também gera uma corrente elétrica induzida. E esta corrente elétrica induzida também vai ter um sentido de propagação pela espira. E eu vou usar o mesmo raciocínio. Qual é o polo do ímã mais afastado da espira? Não é o polo norte? Portanto, eu vou usar este polo como o orientador da nossa corrente. Olha só o sentido da corrente. A corrente induzida vai tendo esse sentido anti-horário. Vejam, sentido anti-horário. Portanto, nos dois casos que nós vimos de afastamento, tanto com o polo norte quanto o polo sul voltados para a espira, há uma mudança no fluxo magnético. E é essa mudança que induz uma corrente elétrica, assim como nos dois casos também de aproximação desse ímã. Portanto, a lei de Lenz, ela vem nos mostrar que uma mudança de posição, no caso, entre o ímã e a espira, gera uma variação do fluxo magnético. E é essa variação do fluxo magnético que induz uma corrente elétrica na espira. E essa corrente elétrica induzida também vai gerar um campo magnético induzido. E, portanto, ela vai funcionar como um ímã também. Só que essa lei de Lenz, ela vem ser complementada
pela lei de Faraday, que é o que nós veremos na próxima tela. A lei de Faraday, ela vem nos mostrar que quando há esta variação do fluxo magnético, o que acontece, na verdade, é o surgimento do que nós chamamos de fém induzida, ou seja, uma força eletromotriz induzida. Força eletromotriz esta que é induzida, que vai ser responsável por colocar os elétrons livres em movimento dessa espira. E quando esses elétrons livres entram em movimento, é que surge a corrente elétrica induzida. Corrente elétrica esta que vai provocar o surgimento também de um campo magnético induzido, e esta espira passa a se comportar como um verdadeiro ímã. Este raciocínio de Faraday é traduzido em sua lei pela seguinte expressão: esta fém induzida, ela só surge porque há uma variação do fluxo magnético nela durante um determinado intervalo de tempo. E se nós acrescentarmos a lei de Faraday, ou melhor, se nós acrescentarmos a lei de Lenz a esta lei de Faraday, nós temos que colocar um sinal de menos na expressão, porque a lei de Lenz nos diz que esta fém induzida, ela só surge porque ela tenta se opor à variação do fluxo magnético. Esta oposição da lei de Lenz, que é representada pelo sinal de menos na lei de Faraday. Por isso nós podemos dizer que essa expressão matemática, ela simboliza, ou seja, ela representa a lei de Faraday e Lenz. Bom, na próxima aula nós faremos alguns exercícios sobre essa indução eletromagnética e vamos ver as aplicações dessa indução. Aplicações essa que serão aí praticamente as norteadoras do funcionamento das usinas. As usinas hidroelétricas, termoelétricas, nucleares, eólicas. Então, aguardem a próxima aula.